Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Luana e eu fui convidada para participar do projeto Reforce, Rede de Formação para a Produção de Refeições Saudáveis e Sustentáveis nas Escolas, para conversar com os atores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, os nutricionistas, membros do Conselho de Alimentação Escolar, professores, educadores e cantineiros, sobre o ambiente alimentar em escolas públicas e seu impacto na saudabilidade e sustentabilidade da alimentação escolar. Só para contextualizar vocês, eu sou nutricionista de formação e atualmente estou me especializando em segurança alimentar e agroecologia pelo UERGS e cursando doutorado em saúde pública na UFMG. E também atuo como pesquisadora do Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde, o GEPAS. Então, com uma pequena introdução ao tema, eu trouxe para vocês alguns motivos para se focar nas escolas ao se estudar alimentação e saúde entre crianças e adolescentes. Primeiramente, as preferências e hábitos alimentares são estabelecidos na infância e tendem a permanecer e persistir até a idade adulta. E as escolas são importantes locais para a construção de hábitos alimentares, né? Já que crianças e adolescentes passam grande parte do dia e também da sua vida nesse ambiente, né? Então, as escolas têm sido o ambiente ideal para as intervenções para prevenir a obesidade infantil, né? Por serem locais que permitem alcançar um grande número de crianças escolares em conjunto ao mesmo tempo. Mas o que é considerado ambiente alimentar escolar? São todos os espaços, infraestrutura e condições dentro e ao redor das dependências da escola, onde os alimentos estão disponíveis para serem comprados ou consumidos. Podem ser cantinas ou qualquer tipo de venda de alimentos dentro e ao redor das escolas, as cantinas que oferecem alimentação escolar, quiosques e máquinas de autosserviço, que a criança põe, ou a pessoa põe o dinheiro e o alimento sai. E, além disso, esse ambiente também inclui as informações disponíveis, as promoções e os preços dos alimentos. Então, as escolas possuem diversos contextos que influenciam o seu ambiente alimentar. Então, nós temos o PNAE, com alimentação escolar, nós temos as cantinas de venda de alimentos, nós temos os ambulantes no entorno dessas escolas, né, vendendo alimentos, temos estabelecimento de alimentos de forma geral, também restaurantes, lanchonetes, bares, no entorno das escolas. Nós também temos alimentação que esses escolares, essas crianças e adolescentes, trazem de casa para consumir na escola. E também temos as hortas escolares, também são uma ferramenta para a promoção da educação alimentar e nutricional, promoção da alimentação saudável, né? Então, tudo isso influencia no ambiente alimentar escolar. Então, a partir dessa contextualização, eu trouxe algumas informações sobre esse ambiente e como ele influencia no consumo de alimentos, né, entre esses estudantes. Então, aqui, primeiramente, o que nós encontramos é que as escolas públicas, ela tem menor comercialização de alimentos, de qualquer tipo de alimento, também tem menor publicidade de alimentos não saudáveis, né? Isso comparado às escolas privadas. E um dos motivos é a presença da alimentação escolar. Então, a maior frequência dessas refeições acaba sendo associado a uma menor frequência da comercialização, o que a gente não encontra nas escolas privadas, que por não terem o PNAE, ela tem um ambiente alimentar mais obesogênico, porque tem muita comercialização e publicidade de alimentos não saudáveis. E o que a gente encontra nas escolas públicas é que a ausência do PNAE, a gente acaba tendo a maior presença de lanchonetes, né, e qualquer tipo de comercialização de alimentos dentro das escolas, e isso acaba afetando o consumo de alimentos pela criança e pelo adolescente. Então, a presença desses estabelecimentos aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados, doces, refrigerantes, que são alimentos não saudáveis, né? E o que a gente tem encontrado, essa foi a última pesquisa nacional de saúde escolar, realizada em 2015, é que 54% das escolas públicas têm cantinas ou ponto alternativo de venda de alimentos presente no ambiente escolar. Esse percentual é muito maior para escolas privadas, 92%. Mas, quando há essa cantina, a presença dessa cantina nas escolas, lembrando que não é só porque tem um PNAE, a gente não vai ter cantina, então a gente tem escolas que existem esses dois no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Então, quando essas escolas possuem cantinas,
a gente tem uma grande oferta de guloseimas, de refrigerantes, de salgadinhos para serem comprados nesses locais. Por vezes, temos até maior oferta nas escolas públicas que nas escolas privadas. Então, além disso, quando a gente pensa, igual eu falei com vocês, né, o ambiente escolar, ele é tanto dentro das escolas quanto o entorno. Então, quando a gente pensa no entorno, no redor das escolas, tem estudos que já comprovam que ele influencia, né, no consumo alimentar de crianças e adolescentes e que há uma grande quantidade de estabelecimentos que vendem alimentos não saudáveis nesse entorno. Então, esses estudantes acabam cercados por alimentos não saudáveis, tanto dentro das escolas quanto fora das escolas. Isso pode acabar influenciando no consumo alimentar dessas crianças e adolescentes, né? Favorecendo talvez um consumo alimentar não saudável, né? Então, qual é a relação desse ambiente que eu apresentei para vocês com o PNAE? Eu trouxe, acho que esse é o último estudo que eu trago para vocês. Ele foi realizado pelo nosso grupo de estudos, que encontrou uma baixa adesão da alimentação escolar para os adolescentes. Então, a gente tem cerca de 17% de adolescentes consumindo quase todos os dias ou todos os dias a alimentação escolar. E um fator muito importante que influencia nessa baixa adesão é a presença de cantinas de venda de alimentos, pois a compra de alimentos está associada a uma redução do consumo da alimentação escolar. Então, a gente está vendo aí como a presença, a disponibilidade desses alimentos afeta o consumo e afeta a adesão à alimentação escolar, né? A adesão ao PNAE. Então, ao comparar, né, quando a gente vê o que é vendido nas cantinas e o que é ofertado pelo PNAE, a alimentação escolar, a gente vê uma diferença muito marcante em relação à saudabilidade desses alimentos. Eu trouxe aqui diversas fotos que a gente tirou de cantinas, tem os de BH, tem da minha cidade, que é Santa Luzia, aqui em Minas Gerais, tem de outras cantinas aí pelo país. E o que a gente percebe? É que a venda de alimentos que há nessas cantinas é focada em produtos não saudáveis. Temos ali suco em pó, temos bala, doce, pirulitos, temos salgadinhos, entre outros alimentos, que acabam não favorecendo a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Eu trouxe aqui uma única fotinha aqui, nesse momento, para a gente apresentar a diferença de uma cantina ali, ofertando alimentação escolar, ali provinda do PNAE, com essa cantina de venda de alimentos. Então, quando a gente compara a alimentação escolar com a venda de alimentos nas escolas, a gente percebe que há uma grande diferença, né? É impossível não perceber qual que vai favorecer a saúde dos estudantes, né? Então, a alimentação escolar ela oferta muito mais alimentos saudáveis e também favorece o hábitos alimentares saudáveis, né? Mas a gente tem um grande problema, é que a oferta, ao mesmo tempo, desses dois tipos de alimentos nas escolas, afeta o consumo da alimentação escolar, como eu falei anteriormente. Porque, gente, esses alimentos são alimentos ultraprocessados que têm adição de várias substâncias e muito açúcar para justamente deixar eles mais atrativos. Então, quando a gente tem a maior disponibilidade deles no ambiente, qual que vocês acham que as crianças vão preferir, os adolescentes vão preferir, né? Então, esse é um grande problema aí quando a gente tem as cantinas de venda de alimentos nas escolas. E em relação à sustentabilidade, como que a disponibilidade desses alimentos no ambiente alimentar influencia, né? Primeiramente, quando a gente fala do PNAE, a gente tem resoluções e leis que regulamentam a oferta de alimentos e preconizam que sejam ofertados alimentos in natura e minimamente processados, ou seja, alimentos saudáveis, né? E, além disso, também há uma lei que determina que 30% dos gastos com alimentação escolar deve ser utilizada na compra de alimentos da agricultura familiar. E quando a gente prioriza a compra de alimentos direto do agricultor, nós pulamos diversas etapas da cadeia alimentar. Por isso a gente fala em curta a cadeia alimentar. Porque o que pode favorecer o ambiente, né? Pois o tempo de transporte gasto para levar o alimento lá da fazenda até a escola é menor. Também pode ser que a necessidade de utilizar embalagens para
guardar, armazenar e transportar esses alimentos também pode ser menor. A gente não precisa ficar estocando alimentos, nem utilizar estratégias para conservar mais esses alimentos nesse momento de estocagem. Então, tudo isso que a gente não vai fazer vai diminuir o gasto com combustível fósseis, né? Água, energia, diminuir a emissão de gases. E, além disso, caso a gente opte por um agricultor que adotem modelos de produção mais ecológicos, eles também vão estar promovendo a sustentabilidade, menor gasto de recursos, favorece a biodiversidade, não vão utilizar agrotóxicos. Então, tudo isso favorece a sustentabilidade, né? Quando a gente se fala na alimentação. E já quando nós vemos o processo de produção, armazenagem, entrega dos alimentos não saudáveis, focando aqui, por exemplo, nos alimentos ultraprocessados, nós temos muito mais etapas a se cumprir nessa cadeia alimentar. Então, aqui nessa imagem anterior, a gente até vê a comparação da alimentação assim, fornecida pelos agricultores locais, feirantes, hortas caseiras, comparadas com aqueles aqui dos supermercados, serviços de entrega de alimentos, que são mais focadas geralmente em produtos não mais ultraprocessados, né? Ou também produções maiores, de larga escala. Então, a gente tem, com esse maior número de etapas, a gente tem um maior gasto de energia, emissão de gases, gastos com água, combustíveis fósseis, e também maior utilização de plásticos e embalagens. E, além disso, a gente também tem maior utilização de produtos químicos, por exemplo, nos ultraprocessados, nós temos corantes, estabilizantes, conservantes e vários outros tipos de produtos químicos que afetam a composição do alimento. A gente não está ali comendo mais um alimento de verdade, né, como a gente tem ouvido falar muito, a gente já está ali comendo uma mistura de fragmentos de alimentos que a gente chama in natura, né, aqueles fragmentos desses alimentos adicionados de açúcar e vários compostos químicos que a gente, na verdade, a gente não conhece, são produzidos, né, para esses fins. Inclusive, o Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta 3 impactos do consumo desses alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Tem os impactos na cultura, devido à globalização, pois a gente tem os mesmos alimentos sendo vendidos em todo o mundo, o que afeta a cultura alimentar específica de cada país. Então, às vezes, a gente troca um prato de comida por um hambúrguer dessas redes de fast food que a gente vê aí no shopping, por exemplo, né? Também temos impacto na vida social, por diminuir o hábito de cozinhar e o tempo gasto para comer, o que prejudica a comensalidade. O que é isso? É a convivência com o outro nesse momento de se alimentar. A gente vai cozinhar menos, a gente vai ter menos tempo ali gastando para se alimentar, menor interação com outras pessoas, né? E também temos o impacto no ambiente. Esse também que eu acabei de discutir com vocês. Então, devido à grande escala de produção desses alimentos, né, dos alimentos ultraprocessados, há uma ameaça à sustentabilidade do planeta. Então, eu apresentei aqui para vocês como é o consumo de alimentos não saudáveis, como é que ele é prejudicial nesse ambiente escolar e como a venda desses alimentos nas escolas pode atrapalhar o consumo de alimentos saudáveis e da alimentação escolar. Mas o que pode ser feito para reduzir a presença desses alimentos não saudáveis nas escolas? Eu quis só, assim, nesse finalzinho, apresentar para vocês algumas soluções, informar que há solução, para não deixar ninguém sem esperança, falar assim, nossa, e agora, o que a gente faz, né? Então, uma medida muito importante é a regulamentação do que se vende nas escolas. O problema aqui não é ter cantina, a gente pode ter cantina de venda de alimentos. O problema real é o que se vende nessas cantinas. Então, existem diversos modelos, tipos de cantinas escolares, e as cantinas que adotam modelos saudáveis, que ofertam alimentos saudáveis, super funcionam e dão lucro para essas pessoas que estão vendendo alimento nas escolas. Inclusive, eu estou participando de um grupo que está trabalhando junto com o Ministério da Saúde para atualizar o Manual dos Cantineiros, e nele a gente apresenta diversos modelos de cantinas saudáveis, dicas de substituição,
exemplos para se organizar uma cantina, para ter lucro, calcular preço. Então, a gente apresenta muito material para esses cantineiros adotarem modelos de produção saudáveis e também entrar de acordo aí, com o que alimentar a população brasileira e promover a alimentação saudável no ambiente escolar, né? Então, além da gente regulamentar o que é ofertado nessas cantinas, é importante também fortalecer o PNAE. E para isso a gente precisa de um esforço de toda a comunidade escolar, né? Para a gente trabalhar a importância da alimentação escolar, a importância de uma alimentação saudável. E nisso a gente pode entrar com ações de educação alimentar e nutricional e ações conjuntas, por exemplo, entre professores, nutricionistas, né? Até, por exemplo, se há um cantineiro, por que não incluir esse cantineiro nas ações para ele entender por que é importante oferecer alimentos saudáveis, né? Também temos a integração desses temas no currículo escolar. Então, isso aí já ajuda para a gente trabalhar com os estudantes a importância da alimentação saudável, né? Então, para tornar esse ambiente alimentar escolar mais saudável, a gente precisa de um engajamento de toda a comunidade escolar. A gente tem, além da regulamentação do que se vende nas escolas, porque só isso às vezes não é suficiente, ou também o seu município, o estado, às vezes não tem uma regulamentação, porque também não temos uma regulamentação nacional, a gente precisa de um esforço conjunto de nutricionistas, dos professores, educadores, diretores, cantineiros, e também dos alunos, dos pais dos alunos, para a gente trazer um esforço aí para promover a alimentação saudável nas escolas, né? E fortalecer o PNAE. Então, talvez a gente não tenha uma regulamentação a nível nacional, estadual, municipal, mas a gente pode fazer um acordo ali na escola para a gente tentar fornecer alimentos mais saudáveis para essas crianças e adolescentes, né? Então, para finalizar essa apresentação aqui, eu trouxe uma reflexão final. Então, adotar uma alimentação saudável não é meramente uma questão de escolha individual, uma escolha da criança e adolescente. O ambiente, no caso a escola, em que o indivíduo está inserido, apresenta importante influência nos hábitos alimentares desde a infância, principalmente na escola, onde que é um local propício, né, para ações de educação, educação alimentar e nutricional, é um local onde que a criança e adolescente passam grande parte do dia. Então, promover um ambiente saudável vai favorecer muito a escolha saudável de alimentos por esses estudantes. Então, não é uma questão individual, é uma questão muito mais complexa, e esse é só um pedacinho aí que pode auxiliar essas crianças e adolescentes. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês saiam daqui sabendo um pouquinho mais sobre o ambiente alimentar escolar e sua importância para as crianças e para os adolescentes. Eu deixo aqui o meu e-mail, para caso vocês precisem entrar em contato, pedir alguma referência, tirar dúvidas. Deixo também o Instagram do nosso grupo de estudos, que a gente está sempre postando coisas legais lá. E agradeço muito pelo convite para estar aqui falando com vocês sobre esse tema que eu gosto muito, tenho um carinho enorme. E deixo um abraço para vocês e até a próxima.